Olá! Dessa vez vamos falar sobre manifestações espirituais descontroladas no culto, durante um culto. Isso é permitido? Rodar e adorar a Deus? A Bíblia permite isso, que num culto de adoração ao Senhor, as pessoas possam manifestar os que estão sentindo da forma como bem entende, bem quer e ninguém pode dizer nada? É isso que está na Bíblia? Ou esse argumento é mais uma falácia gospel, mais um argumento humano para favorecer ao ego humano? Bom, existe um capítulo que ele é o capítulo-chave que trata especificamente desse culto com esse tipo de manifestação, que é o capítulo 14 de Coríntios. Existe ali 6 versículos chaves. Bom, o capítulo inteiro trata disso, mas existem 6 versículos chaves que nós vamos lê-los agora, para os irmãos então saberem o que é que a Bíblia fala sobre isso, se é para permitir o descontrole ou se... Senta aí, meu camarada. Bom, capítulo 14 de 1 Coríntios, o primeiro versículo é o versículo 20, que ele vai dizer assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Pronto. Primeiro ponto, ele está dizendo que esse tipo de descontrole que acontece, isso é ser menino. E o menino é para deixar ser menino, ou seja, é para deixar o menino rodar? Não. A palavra diz que o menino tem que ser adulto, tem que virar adulto. E não deixar o menino ser menino, fazer o que bem entende, mas ele tem que amadurecer, ele tem que crescer. Então, primeiro ponto, a palavra vai dizer que esse tipo de comportamento descontrolado no culto, isso é meninice. E aos meninos não se deixa rodar, ao menino tem que crescer. Então, isso está escrito no versículo 20, é o primeiro. Depois vem o 26, que vai dizer o seguinte: Que fareis, pois, irmãos? O 23, que diz assim. O 26 eu vou deixar para ler depois. 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrar um indouto, um ímpio, um infiel, não dirão porventura que estáis loucos? Pronto. O versículo 23 vai dizer que esse tipo de descontrole, o ímpio ou um indouto vai dizer que isso é loucura. Ou seja, esse tipo de comportamento gera escândalo. Ou seja, quem faz é menino, e quem está sendo menino fazendo isso está provocando escândalo, tanto no meio da igreja, tanto no meio dos crentes, tanto no meio dos ímpios. Aí fala assim, um indouto, 2 tipos. O indouto, aquele que não tem informação. O infiel, um ímpio, não vai dizer que vocês estão loucos? Então, ou seja, gera escândalo. Assim como eu, quando eu era ímpio, eu uma vez ouvi de uma igreja que tinha na regional, de porta fechada, e lá dentro o pastor devia estar orando, e no microfone alto, para toda a rua ouvir, ele só falava em línguas, e eu passei a ouvir aquilo e falei, misericórdia, e disse bem assim, que diabo é isso? Então, o 32 e o 33 vai dizer tais palavras. Já vimos que isso é meninice e que o menino tem que crescer. Já vimos que isso gera escândalo. E vamos ver agora o que diz o 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que ele quer dizer com isso? Em outras palavras bem simples. Se controle. Não é Espírito Santo coisa nenhuma. É o seu espírito. O seu espírito é sujeito a você. Ele está falando que não existe argumento para o descontrole. É claro, eu já senti uma graça grande que me deu vontade de correr. O Espírito Santo não diz para o crente, bora lá, meu filho, roda agora que nem peão, vá. Gire que nem uma hélice de helicóptero, vá. Role no chão, role, vá. O Espírito Santo não fica dizendo para ninguém rodar, girar. Quem faz isso é o corpo humano, é o seu espírito que está fazendo isso. É claro que muitas vezes é porque sente a presença do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo faz com que o meu espírito reaja à sua presença, sentindo vontade de correr ou girar. É isso que acontece.
Esse versículo aqui está dizendo bem claro, ó, o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Ou seja, se controle, tá? Não é o Espírito Santo que está dando ordem para você fazer isso, não. É o seu espírito que está fazendo isso. Portanto, seu espírito é sujeito a você, então se controle. Nada de argumento de falácia e dizer que é o Espírito Santo que está mandando você fazer isso. Certo? É isso que está escrito. E o versículo seguinte, ao 32, o 33 vai dizer: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Ele vai dizer que o que ele está falando ali sobre isso não é só para aquela igreja, é em todas as igrejas do santo. Ele vai dizer que esse tipo de coisa é confusão. Ele vai dizer assim, ó, primeiro ele vai dizer, não é o Espírito que está fazendo isso, é o seu Espírito que está fazendo isso. E por quê? Porque Deus não faz isso, porque Deus não é Deus de confusão, porque ele vai dizer que esse tipo de manifestações exagerada é confusão. É meninice, é confusão, certo? E como ele disse, provoca escândalo. Então é isso que a palavra diz sobre esse comportamento. Então, no finalzinho, para encerrar o tema, ele vai usar duas palavras contra isso. No 40, último versículo do capítulo 14, ele vai dizer, mas faça-se tudo, tudo. Não é só isso e aquilo, é tudo. Faça-se tudo decentemente, certo? Decentemente e com ordem. Por que ele está falando isso aqui? Porque ele está falando, como ele disse que aqui que isso é confusão, então isso também é desordem e isso também é indecente para um culto. Entenda falar, faça tudo decentemente, porque ele está dizendo que isso é indecente. E faça com ordem, porque ele está dizendo que isso é desordem no culto. É desordem e confusão. Em outras palavras, a gente utilizando essas palavras de confusão, de escândalo, de indecência, a gente tem como dizer que quem faz esse tipo de coisa são baderneiros de culto. Estão badernando um culto santo e agradável a Deus. Então a palavra em momento nenhum favorece a falácia de deixa o menino rodar. Ou o espírito que está fazendo a pessoa ficar assim. Não, eu sinto a presença do Espírito. E a ação comum no meio pentecostal de quem sente a presença do Espírito Santo é glorificar Ele. É a ação comum, mais simples que se faz. Levantar as mãos, fechar os olhos, glorifica, o adora. E às vezes você sente vontade. Como eu já senti vontade de correr em culto. Eu sei o que é isso. Mas eu gastava tudo isso em glórias a Deus. Então, era o meu espírito que estava sentindo essa vontade por conta da presença de um ser maior. Então, o versículo que eu li enganado, que eu disse que ia deixar para depois, o 26, ele vai dizer o seguinte: que fareis, pois, irmãos? Digamos que alguém pergunte, então, o que nós temos que fazer no culto? O que podemos fazer no culto, então? Aí ele está dizendo, que farei, pois, irmãos? O que vocês têm que fazer, irmãos? Aí ele vai dizer, quando vos ajuntais, 26, o versículo 26. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, ou seja, louvor, salmo, doutrina, pregação, trindade, inferno, céu, escatologia, salvação, pecado, doutrina, tem revelação, que o Espírito de Deus pode acabar usando alguém para revelar algo, tanto sobre o que vai acontecer com a igreja, tanto o que vai acontecer na vida de alguém. Tem revelação, tem línguas, tem interpretação das línguas. Faça-se tudo, qual é o propósito? Para a edificação da igreja. Então ele vai dizer que os elementos edificantes de culto são esses aqui. São esses aqui. É o salmo, o louvor, é a revelação, é a doutrina, é a interpretação,
é a língua que edifica a si mesmo. É isso aqui. São os elementos edificantes de culto. Não existe na palavra dizer que rodar é adorar, que cada um adorar Deus do seu jeito, rodando ou pulando. Não, a Bíblia não diz que isso é adorar. Isso é falácia. Isso aqui é adorar. É isso aqui que está escrito no capítulo. A palavra diz essas coisas. Então é isso, irmãos, que a palavra diz sobre esse tipo de comportamento desorganizado no culto, muito cheio de falácias, de argumentos que defendem que são falácias, de muita superstição nesse meio. E detalhe, quantas vezes você já viu alguém desse meio entrar no mistério com hino de adoração, com aqueles corinhos antigos que se adora ao Senhor? Quantas vezes? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Quantas vezes você já viu alguém rodar por conta disso? Esse tipo de coisa só acontece na presença dessas coisas. Corinho de fogo, que é musicoterapia, tem que ser agitado, o corinho tem que ter um embalo para a pessoa poder levantar, e acaba quando o corinho acaba, começa quando o corinho começa e acaba quando o corinho acaba, mediante a tambores tocando. Por isso que tem que ter tambor, por isso tem que ter corinho de fogo. Quando o pregador ele grita, né, ele dá rajadas de línguas, aí você vê o pessoal gritar, entrar no mistério, quando dá rajada de línguas, ou quando lança palavra de promessa, vitória, ou quando, digamos, cobra para que você faça isso. Quando é cobrado. O avivamento clássico, pentecostal, genuíno, que eu vivi, que eu vi, que eu experimentei, que eu senti os efeitos, ele começava por meio de uma pregação, de unção, que nem necessitava de grito, e no louvor de adoração. Você adorava o Senhor, começava o adorando, e de repente crentes começavam a chorar, fechavam os olhos, levantavam as mãos para os céus e começavam a falar em línguas. Foi isso, o que eu vi, o que eu vivi. Até que veio esse pentecostalismo Nutella, falsificado, né, que recebeu, graças a Deus, recebeu um devido nome, né, não chamam tanto de pentecostalismo, mas chamam eles mesmos chamam de reteté. Então, não faz parte do posicionamento da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, por meio de várias lições que já tivemos, e por meio de jornais, o Mensageiro da Paz, por meio de suas revistas, como o Ensinador Cristão, entre outras, por meio de blogs, de teólogos, comentaristas de nossa lição, eles têm combatido isso. Esse tipo de ação que diz que é nocivo. O Cláudio Honor de Andrade, ele chegou a dizer que o linguajar usado, canela de fogo, esse tipo de coisa, ele chama isso de linguajar subterrâneo, apócrifo. Ele fala que não é bíblico porque você não encontra na Bíblia. Palavra de Cláudio Honor de Andrade, está no YouTube para quem quiser assistir. Não é bíblico porque não se encontra esse linguajar dos crentes na Bíblia. Não é canônico porque não se encontra, né, nos livros bíblicos. Não é teológico porque não se encontra em nenhum tratado teológico de nenhuma era, nenhuma fase, nenhum ano, nenhuma década, nenhum século da igreja, né? E nem faz parte do posicionamento oficial da Assembleia de Deus tal tipo de comportamento. Então é isso que a palavra diz e o posicionamento oficial de nossa denominação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.